Olá a todos, boa noite. Seguem as anotações do Calepino Conscienciológico de hoje. Aula número 290 sobre autodeterminação ressexológica, ministrada pela professora Marta Ramiro. Na Enciclopédia da Conscienciologia, a definição de autodeterminação ressexológica é a ação ou efeito de a consim, homem ou mulher praticante da técnica da ressex, determinar, manter, insistir, persistir, intencionar, perseverar, firmar-se na realização da autoproexis, a fim de superar os travões impeditivos da evolução pessoal com repercussão grupal. A autoimpactoterapia acontece quando a pessoa deseja fazer o autoenfrentamento com autodeterminação. É quando a pessoa dá um passo decisivo em relação às reciclagens que deseja realizar sem esmorecer. É preciso sinceridade consigo mesmo para a verificação do que é mais prioritário para o momento evolutivo da consciência. Do ponto de vista da multiexistencialidade, todos nós já fomos homens, mulheres, de diversas etnias e povos, quiçá de diversos planetas, porém não temos rememorações sobre toda essa história. Vamos recuperando os cons e as memórias aos poucos, e nesse processo de rememorações e vivências, é inteligente avaliar quais são os traços que nos acompanham há muito tempo e que precisam ser reciclados, e aqueles que precisam ser reativados e utilizados enquanto trafores. Quanto mais autolucidez e autonomia, mais a consciência amplia seu discernimento e, consequentemente, sua capacidade de tomar decisões com maior assertividade em relação às prioridades evolutivas no seu atual momento evolutivo. Quanto mais a consciência evolui, menos deseja aparecer, menos deseja os holofotes e mais deseja trabalhar no anonimato, da mesma forma como atuam os serenões. Nós somos consciências poliédricas, temos diversas aptidões e habilidades, mas saber o que é melhor, o que é prioritário para o atual momento evolutivo, significa maturidade evolutiva. A partir daí, a consciência define quais são as reciclagens, ressins ou ressex, mais urgentes para empreender seus esforços no sentido de realizá-las. Para identificar e empreender as reciclagens necessárias, a condição do abertismo consciencial é fundamental, permitindo-se receber feedbacks e heterocríticas que inevitavelmente surgem, especialmente no voluntariado e nas interassistências realizadas a partir do convívio com os compassageiros. Existem mais limites para a consim do que para a consciex. Portanto, antecipar parte da lucidez da consciex na intrafisicalidade, a partir do estudo do paradigma consciencial e da vivência teática, é condição favorável para a realização das reciclagens mais profundas sem esmorecer. Isso é uma condição individual, que cabe a cada um avaliar e perceber o seu timing, intraconsciencialmente. A cientificidade é um aspecto interessante, especialmente a observação científica dos fatos e acontecimentos. Nesse sentido, a formação universitária ajuda, pela tecnicidade e cientificidade dos processos. O hábito científico, mesmo que materialista, unidimensional, ajuda quando passamos a enxergar pelas lentes da multidimensionalidade, do paradigma consciencial. Aí amplia tudo. A reversão existencial é a mudança do status de cobrança para a retribuição. A consciência se dá conta do muito que já ganhou e passa a retribuir para o cosmos, passa a fazer muito mais assistência do que a pedir para si. Os contrafluxos da ressim devem ser observados com muita atenção. Em que momento, em que contexto eles acontecem e de que forma? Normalmente são questões emocionais, com predomínio psicossomático. A consciência deve ficar atenta, auto-observar-se e observar todo o contexto da ressim que envolve uma série de reciclagens extraconscienciais para consolidar-se. É preciso se associar aos amparadores e não fortalecer os assediadores. As retrocognições podem auxiliar nos processos de reciclagem, sobretudo quando são patrocinadas pelos amparadores. Além das patrocinadas pelos amparadores, hoje já dispomos de todo um aparato para fazer experimentos, laboratórios, dinâmicas e aplicar técnicas que podem desencadear retrocognições pelo esforço próprio. Deve-se ter o cuidado quando uma retrocognição é mediada por terceiros, aplicando-se os filtros necessários com a devida criticidade.
É importante salientar que os amparadores proporcionam as retrocognições somente quando a consciência está preparada e vai fazer bom uso das informações. Se o cosmos foi criado para a consciência evoluir, a nossa evolução é cósmica. Portanto, pense grande. Pensar enquanto consciência multidimensional, multiexistencial, multiveicular é pensar grande. É sair da monoexistência para a multiexistência, da dimensão física para as múltiplas dimensões, da manifestação somática instintiva para a manifestação holossomática. Melhorar a condição intraconsciencial e pensar como consciex também é pensar grande. Existem diversas técnicas para ampliação das unidades de medida de lucidez, ou recuperação de cons. Um exemplo é a técnica da escrita, para ampliar o processo da cognição, dos dicionários cerebrais, da capacidade de comunicação. Trabalhar com o mental soma sempre amplia as unidades de lucidez da consciência. A TENEPS é uma das técnicas que compõe as metas do reciclante existencial. Como está a sua TENEPS? Quais consciências você está assistindo? Pensar sobre a qualidade da TENEPS, sobre as assistências realizadas, sobre o seu papel de mini-peça, ajuda muito na realização das reciclagens existenciais. Quando nos fortalecemos emocionalmente, passamos a ter rememorações mais amplas, maior recuperação de cons. O processo que bloqueia a expansão desse processo são as emoções. A resolução emocional pode, inclusive, facilitar o acesso às rememorações com amizades raríssimas de serenões. Em relação ao isolamento, quando se manifestam os contrafluxos, há que se ter cuidado, verificar se é a melhor alternativa. Por um lado, se retirar brevemente por alguns minutos para trabalhar as energias e refletir sobre a pensanidade, visando entender o contrafluxo, pode ser favorável. O isolamento prolongado pode dificultar a interassistência, mas também pode otimizá-la, dependendo do contexto e das variáveis envolvidas. É preciso analisar tudo com muita atenção e, se for o caso, permitir-se ser assistido. Não existe certo e errado. Existe o mais provável e o menos provável. Não se pode generalizar uma proexis. Ela é individual, personalíssima, com muitas variáveis. A importância da interassistência grupal, com contribuições de diversos labcons, amplifica as variáveis, fornece insumos para a tomada de decisões individuais. Quem tem mais lucidez, qualifica suas interassistências. Por lembrar mais do seu passadão, acessa mais a holomemória, faz mais rapport com as consciências assistíveis e percebe o passado se manifestando ainda no presente, aproveitando melhor essa situação para resolver os passivos acumulados no decorrer das suas existências. Ainda bem, mas até quando? Ainda bem que não lembramos do nosso passadão em detalhes, quem foram nossos algozes e vítimas, pois poucos teriam estrutura para lidar com todas essas variáveis. Mas até quando? Quanto antes lembrarmos de algumas situações, mais cedo poderemos resolvê-las. É um paradoxo, mas essa é uma questão de maturidade evolutiva. Tudo ao seu tempo. Toda autonomia tem um preço. Tomar ciência é ganhar liberdade. Autoconhecer-se permite identificar os próprios gargalos evolutivos, as reciclagens a serem realizadas e os potenciais a serem postos a serviço da interassistência. Muito obrigado por mais essa oportunidade, grato pela partilha, professora Marta Ramiro, André e toda a equipe do Calepino, e um abraço a todos.